E aí pessoal, tudo bom com vocês? Nós hoje vamos começar um novo vídeo, uma nova videoaula, que na verdade é continuação de uma videoaula que eu gravei e que vocês podem procurar no canal. Uma videoaula que eu falei do período joanino e do início do processo de independência do Brasil. Hoje nós vamos trabalhar com vocês ainda o processo de independência, só que aquela segunda parte, tá? Que é a parte relativa à volta de Dom João para Portugal e todas as tramas que vão acontecer aqui no Brasil, lá em Portugal, tramas essas que reunidas, que somadas, de certo modo, dão origem àquele sentimento por parte da elite brasileira de que deveria fazer a independência de forma rápida, mas de uma forma muito segura. Seguras, diga-se de passagem, seria uma independência sem participação popular. Eu acho que é importante a gente perceber isso. A primeira coisa que eu queria pensar com vocês aqui era de relembrar um pouco alguns pontos, né, do vídeo passado, de forma muito rápida, tá? Entender, por exemplo, que todas as vezes que a gente trabalha com independência, nós precisamos pensá-la a partir de um critério que é o critério de processo. Nós só podemos entender a independência do Brasil a partir da ideia de processo, e esse processo é um processo que, lógico, inicia em 1808 e vai até o ano de 1822. E como eu coloquei ali no quadro para vocês, as primeiras reflexões que nós precisamos fazer estão na outra aula, na aula passada. Procurem no meu canal que vocês vão ver essa aula. Estão exatamente nesses três primeiros pontos que estão ali de vermelho, tá? O primeiro deles diz respeito à chegada da família real, e a primeira pergunta que se faz é a seguinte: por que será que a chegada da família real ao Brasil ela vai ter importância no processo? Pensem inicialmente em três processos de independência que vocês têm na América. A América inglesa, o processo de independência da América portuguesa e o processo de independência da América espanhola, né? Relembra que no processo de independência da América inglesa, a família real não estava na América. Que no processo de independência da América espanhola, com vários países, né, aparecendo, nós não temos família real espanhola na América. Mas no processo de independência da América portuguesa, nós temos uma peculiaridade. A família real portuguesa estava no Brasil. E por incrível que pareça, quando ela vem para o Brasil, por isso eu pus aqui a chegada da família real como um ponto de importância, quando ela vem para o Brasil, ela consegue instalar toda a estrutura administrativa portuguesa no Brasil. E isso dá, né, simbolicamente falando, isso dá uma ideia nas elites de que nós tínhamos já toda uma estrutura montada, tá? O segundo ponto seria a abertura dos portos, e eu sempre digo, a abertura dos portos é um dos momentos mais substanciais do processo, porque a partir da abertura dos portos, nós vamos ter oficialmente o fim, a extinção do pacto colonial. Esse pacto, que é o pacto que, de certa forma, subordina o Brasil a Portugal, que faz com que o Brasil tenha a obrigação de ter uma exclusividade colonial, comercial, em relação a Portugal. E quem acaba e quem extingue o pacto colonial, nesse caso, não é uma revolução, como por exemplo das 13 colônias. Quem faz isso é o próprio rei. É o rei que, por exemplo, extingue o pacto colonial, permitindo a entrada de novos produtos, de novos países, de outros países que não fossem apenas os produtos portugueses. Por isso que nós podemos colocar sim, tá, a abertura dos portos como sendo um fato, né, bem significativo do nosso processo de independência. E para mim, o mais importante deles é exatamente esse aqui que eu coloquei como letra C, tá bom?
quando o Brasil é elevado à categoria de reino. Discuti isso no outro vídeo com vocês. Aqui acontece o que nós chamamos de inversão brasileira. Ou seja, oficialmente deixamos de ser uma colônia e passamos a ser um reino. Um reino unido a Portugal, mas um reino. E aí comecem a pensar, comecem a construir todo o cenário de independência. A família real chega, transfere toda a estrutura administrativa, toda a organização político-administrativa do reino para cá. Aqui nós não temos mais oficialmente o pacto colonial e aqui nós somos um reino. Comece a pensar que as elites brasileiras, latifundiários, escravocratas, começam necessariamente a dizer que nós já começamos a ter toda uma estrutura que nos levasse à possibilidade de independência. Aí, aonde é que nós temos um outro ponto importante de reflexão? Aqui, na chamada Revolução Liberal do Porto. Alisson, o que é que significa a Revolução Liberal do Porto? Essa revolução, ela se apresenta como liberal, é bom já ter um cuidado nisso. Todas as revoluções liberais do princípio do século XIX estão conversando diretamente com o Congresso de Viena, certo? Lembrem-se, o Congresso de Viena acontece em 1815 e a sua principal ideia era de restaurar o antigo regime, de restaurar o absolutismo na Europa. E eles conseguem em alguns países. Tanto é que nos países que se consegue estabelecer o absolutismo, as elites, principalmente as elites burguesas, vão levantar uma bandeira de revolução, as chamadas revoluções liberais do século XIX. Tá bom? E aqui você tem os portugueses dizendo que, vamos fazer uma revolução. Essa revolução ela tem caráter liberal. Lógico que você precisa entender que esse liberalismo ali, que eu estou colocando no quadro, ele tem algumas impossibilidades, tá certo? Ele tem algumas contradições, a gente vai ver isso ainda hoje. E aí essa Revolução Liberal do Porto é organizada em 1820, quando as elites portuguesas, sobretudo a burguesia, ela vai fazer o que a partir desse momento? Ela vai se organizar em um grupo que passa a ser chamado de Cortes Portuguesas. É uma espécie de congresso, uma espécie de parlamento, um grupo de homens que estão discutindo as questões em Portugal. E aí, quando eles fazem a revolução, necessariamente eles passam a lançar os seus principais objetivos. E quais são os principais objetivos? Aqui eu coloquei os 4 que são significativos. Primeiro, pensemos que o primeiro grande objetivo da Revolução é fazer com que Dom João VI retorne a Portugal. Dom João VI tinha levado o Brasil à categoria de reino, teve o direito de voltar para Portugal em 1815 e não voltou. Achou melhor ficar no Brasil, elevar o Brasil a reino e governar Brasil e Portugal daqui mesmo. O que, simbolicamente, para os portugueses, foi algo extremamente negativo. Os portugueses viam o Brasil como o quê? Como colônia. Entendem isso? Eles nunca reconheceram, no primeiro momento, o Brasil como reino, certo? Então eles querem que Dom João retorne a Portugal e Dom João retorna. Quando ele retorna, necessariamente, deixa no Brasil, né? Ou deixa o Brasil sob tutela do seu filho, Pedro, que futuramente fará a independência e se transformará em Pedro I, tá bom? A segunda coisa que o movimento quer, a extinção da monarquia absoluta, e aí lembrem-se, é uma regra básica de entender. Se o movimento é liberal, necessariamente ele vai pensar na necessidade de acabar com os absolutismos. Isso é regra, gente. Isso é uma regrinha básica. Bom? Terceiro, a ideia de você criar uma monarquia constitucional.
regrinha também. Os liberais eles vão trabalhar sempre no sentido de quê? De que os absolutismos precisam ser substituídos por governos mais representativos, como os governos constitucionais. Lembrando que no governo, na monarquia constitucional, a lei está acima da vontade pessoal do rei. É diferente do absolutismo, onde a vontade pessoal do rei está acima da força da lei. Mas, e aí, há outra coisa que, de certo modo, não é tão liberal, por isso que eu disse que, esta revolução liberal aqui, ela tem alguns limites, algumas contradições. Por quê, professor? Porque é nesse momento que os caras dizem, no contexto da Revolução Liberal do Porto, nós, elites portuguesas, precisamos recolonizar o Brasil. Olha a ideia. Precisamos recolonizar o Brasil. É nesse momento, por exemplo, que no Brasil, vou colocar aqui em cima para você se ligar, que no Brasil os caras criaram um partido. Os caras quem, professor? As elites, lógico. Criaram um partido e esse partido foi chamado de Partido Brasileiro. Característica principal desse partido, já pensava, já sonhava, já vislumbrava as ideias de independência. E uma reflexão que eu sempre faço neste momento aqui, quando a gente está falando de recolonização do Brasil. Olha bem para cá. Portugal quer recolonizar o Brasil. Portugal quer transformar o Brasil em colônia de novo. Só que há um problema. Na medida em que lá em Portugal cresce o desejo de recolonização do Brasil, aqui no Brasil cresce o desejo de se fazer independência. Essa independência está por um fio, tá? Lembrem-se, o rei está em Portugal. Aqui está seu filho, rodeado por uma elite que está lhe seduzindo pela possibilidade de fazer a independência. Nesse sentido, Pedro assume, quando o pai volta, e aí nós temos 3 momentos importantes daquilo que a gente chama de regência de Pedro. Pedro é príncipe regente do Brasil. Mas por que, professor? Príncipe regente? Porque nós somos um reino. O rei está fora, e quando o rei está fora, ele elege alguém como regente, ou seja, aquele que vai administrar na ausência do rei. Pedro, em janeiro de 22, foi chamado pelo pai para voltar a Portugal. Quando as elites souberam disso, elas fizeram o quê? Fizeram um abaixo-assinado pedindo para que Pedro ficasse. Já estava aí se gestando a ideia de independência. Pedro, quando recebe o abaixo-assinado, profere aquela famosa frase: se é para o bem de todos e felicidade geral, diga a eles que eu fico. O fico, 9 de janeiro de 1822, imortalizado por essa frase de Pedro, que naquele momento estava dizendo às elites brasileiras: eu vou ficar para fazer a independência do Brasil. Tanto é que uma das primeiras coisas que ele faz nesse contexto é criar aquilo que a gente chama de Conselho de Ministros Brasileiros. Ele demite todos os ministros portugueses, tá? E faz e cria e organiza um Conselho de Ministros brasileiros. Isso já dá uma ideia, de que ele está pensando sim em fazer uma independência. Em maio de 1822, estabelece, tá, uma regra que a gente vai chamar de regra do cumpra-se, que vai dizer o quê? Que todas as leis que chegarem de Portugal para que sejam colocadas em prática no Brasil, elas só terão serventia, elas só serão oficializadas se houver o cumpra-se do imperador. E quando o imperador faz isso, quando Pedro faz isso, tá? Dom Pedro passa a ser chamado pelas elites de defensor perpétuo do Brasil. A partir de agora, Pedro já estava dizendo para que estava, para que veio. Pedro estava dizendo para que veio. Ele passa a ser chamado, ele é intitulado
de defensor perpétuo do Brasil. Tá bom? E aí, em 7 de setembro, vem a Declaração de Independência. Pensemos nisso. Agora, é bom que a gente lembre, e aí eu vou colocar essa reflexão para vocês aqui, é bom que a gente lembre, né, que esse processo de independência, ele tem algumas características, e características que a gente precisa ter cuidado. A primeira delas, tá, é basicamente essa aqui, ó, tá? É uma independência que nós temos como uma das primeiras características a ausência da participação do povo. Por quê, professor? Porque essa independência é feita, ela é realizada, vou colocar isso aqui, ó, realizada pelas elites. Lógico que quando nós falamos de elites, nós estamos falando necessariamente de latifundiários e escravocratas que tiveram uma ideia bem significativa. Qual foi? A ideia de que era preciso continuar, que o Brasil precisava continuar sendo uma monarquia. Pedro I, ele passa a ser o representante maior do processo. Mas esse processo, ele não é disruptivo. Ele não rompe totalmente com o nosso passado, tá? Porque nós continuamos numa monarquia. E a pergunta que faço nesse final de aula é: por que o Brasil continua sendo uma monarquia mesmo independente? E aí eu utilizo sempre essa metáfora que sempre deu muito certo quando eu estou fazendo isso com os meus alunos, que é essa metáfora aqui, ó. A monarquia é sustentada por dois pilares, tá? Olha isso. Visualmente, o que significa isso? A monarquia é sustentada por dois grandes pilares. Quem são esses pilares? Latifundiários e escravocratas. Que aqui a gente, inclusive, pode colocar num grupo só, tá? A gente pode colocar aqui, ó, num balaio só. Esses grupos, inclusive, nós podemos chamá-los, tá aqui, ó, de elites coloniais. Interessadas demais na continuação da monarquia. Por quê, professor? Porque a monarquia iria significar algo muito bom para eles. Ou seja, o monarca não iria modificar a estrutura da terra baseada no latifúndio e nem iria mudar a estrutura de trabalho baseada na escravidão. Isso significava o quê? Que a monarquia poderia necessariamente, ó, tá aqui, ó, olha a troca de favores. Aqui você tem que elites, entre outras coisas, elas vão fazer isso aqui, ó, elas vão dar apoio ao monarca, apoio político, né? Apoio econômico, apoio como um todo. Apoiar o monarca. A gente lembra que no processo de formação do Estado Nacional, nós temos um esquema que está sendo posto em prática. Enquanto você tem, ó, basicamente, esses grupos dando apoio à monarquia, a monarquia, por sua vez, vai manter o quê, ó? Vai manter os privilégios dessa mesma elite. Que você pode perguntar a princípio, professor, quais são esses privilégios? E é muito simples de dizer. Os privilégios que são mantidos aqui estão aqui, ó. Estão aqui, ó. O rei, por ter apoio dessa elite, repito, não vai modificar a estrutura de trabalho, tá certo? A estrutura, ó, de trabalho pautado na escravidão, e nem vai mexer na estrutura da riqueza, da riqueza desses homens, baseado no grande latifúndio. E esse é o primeiro pressuposto importante para a gente pensar sobre o processo de independência do Brasil. Nas próximas aulas, iremos trabalhar a parte de primeiro reinado e a construção da ordem política no Brasil. Tá bom? Até mais!